Salmo 122, diz assim a palavra do nosso Deus. Cântico de romagem de Davi. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém, irmão. Vamos orar e pedir para que o Senhor nos abençoe. Que a sua palavra possa trazer edificação aos nossos corações. Pai, é essa a nossa oração, Deus. Que o Senhor possa usar, meu Deus, a tua palavra, Senhor, como o Senhor prometeu que sempre faria, meu Deus. A igreja reunida no teu santo dia, Pai, no poder do teu Espírito Santo, Pai, que o Senhor possa usar a tua santa palavra, meu Deus, para a edificação, Senhor, para a transformação de nossas vidas, meu Deus. Porque nós precisamos, Pai, do Senhor para absolutamente todas as coisas, meu Deus. Mas sem sombra de dúvidas, Pai, nossa maior necessidade, Senhor, é ouvir a tua voz, Senhor. A tua voz que é capaz de criar, meu Deus, aquilo que não existe. A tua voz, meu Deus, que é capaz de transformar corações, Pai. A tua voz que é capaz, meu Deus, de trazer mortos de volta à vida. Que o Senhor possa, de fato, vivificar, Senhor, os nossos corações, ó Deus. Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. O Senhor não permita que o calor ou nenhuma outra coisa, meu Deus, possa nos impedir, Senhor, de adorarmos ao Senhor, meu Deus, ao ouvirmos a tua santa palavra, Pai, com santa reverência, Pai, com desejo que ela transforme, Pai, nossas almas, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus, que nós oramos. Amém. A igreja, irmãos, é a instituição, talvez a instituição humana, né, depois da família, que existe há mais tempo. Na verdade, a igreja, ela existe desde o Jardim do Éden, que a igreja é exatamente a reunião de pessoas no nome do Senhor para adorar ao nome de Deus. E isso sempre existiu, né? Na verdade, a gente não pode fazer essa separação entre família e igreja, porque a primeira família, ela também era a primeira igreja. Mas, ao longo dos tempos, essa mesma instituição, ela tem sofrido todo tipo de perseguição. A gente vê logo no início da palavra de Deus, no capítulo 4, a gente vê a primeira vez que a igreja foi perseguida. E apesar de falarem hoje tanto que o cristianismo, que a igreja é uma instituição preconceituosa, que persegue, que matou muita gente, na verdade, a religião mais perseguida do mundo atualmente, e mais pessoas morrem por conta da sua fé, são justamente os cristãos. Nesse século, do século XX para cá, nos últimos 100 anos, morreram mais cristãos por conta da sua fé do que nos outros 20 séculos anteriores. A igreja ela sempre foi perseguida e sempre mal compreendida. A igreja, inclusive agora nesse momento, ela é desprezada, inclusive por muitos daqueles que dizem fazer parte dela. As pessoas não sentem mais necessidade de fazer parte de uma igreja hoje, e muitas outras frequentam quando sentem vontade, mas não entendem a necessidade e a importância que a igreja tem para Deus, que a palavra de Deus sempre falou, que sempre teve essa existência, essa importância singular na vida de todas aquelas pessoas que foram chamadas para viver para a glória de Deus. Vejam, irmãos, nosso salmo, o salmo que nós lemos, que nós cantamos também, é um cântico de romagem. A primeira informação que a gente tem aqui a respeito desse salmo. O que é que significa isso, um cântico de romagem? São justamente alguns cânticos, na verdade 15 deles, que vai do 120 até o 134, que eles foram selecionados, que eles foram separados para serem cantados justamente na peregrinação. No Antigo Testamento, nessa época aqui,
Deus ele só era adorado em um local apenas. Deus era adorado apenas em Jerusalém. Deus era adorado apenas no local que ele estabeleceu ser adorado, justamente para fazer com que o seu povo fosse diferente dos outros povos. Que os outros povos, em qualquer morro, em qualquer monte, em qualquer planície, em qualquer local, era um local de idolatria, de adoração a vários deuses. Então Deus ele instituiu no Antigo Testamento apenas um local para que ele fosse adorado, para que isso pudesse expressar de alguma forma o monoteísmo da fé judaica, que é apenas um Deus que deveria ser adorado. Então todo o povo ele se reunia em um local para que ele pudesse ali então render glórias a Deus. Então, como era apenas um local no mundo, na cidade, no povo de Israel, que Deus ele era de modo correto e legítimo adorado, então todas as pessoas elas precisavam caminhar das outras partes do país para aquele local onde o Deus era verdadeiramente adorado. Então, o que acontecia? Eles passavam às vezes dias, semanas, alguns meses, dependendo da região geográfica que eles estivessem e a questão de climáticas que tivessem na época, eles iam passar bastante tempo para poder chegarem no local da adoração. Então eles separaram esses cânticos justamente para caminhar em direção a Jerusalém. Em outras Bíblias, em outras traduções, a palavra cântico de romagem, ele é colocado também como cântico de degraus, porque Jerusalém ela era uma cidade que foi feita, edificada sobre os montes, então era um caminho de subida até que as pessoas chegassem em Jerusalém e pudessem ali adorar a Deus. Então era como se fosse cada cântico desse seria equivalente a um degrau para que a pessoa fosse subindo enquanto ela estivesse chegando a caminho de Jerusalém e pudesse adorar. Então esses salmos é muito interessante porque eles expressam sentimentos diferentes que o peregrino ele passa enquanto ele está nessa caminhada, onde ele sai da sua casa e ele vai então finalmente chegar no templo onde ele vai adorar a Deus. Se nós pudermos olhar o primeiro salmo, o salmo número 120, que é o primeiro chamado de cântico de romagem, veja como é que ele termina. Ele termina dizendo: ai de mim, versículo 5, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar, já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles temam pela guerra. Ele está falando aqui a respeito de um cristão, de uma pessoa, um judeu, que ele vivia em meio a inimigos, a hostilidade à sua volta, e ele então estava saindo daquele local, ele dizia: como se eu não aguento mais estar aqui, eu quero estar com o meu Deus, com o povo de Deus, adorando ao Senhor. E no caminho, a gente vê o Salmo 121 fala a respeito dessa caminhada, ele diz: eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. É justamente porque nessa caminhada era uma caminhada muito perigosa, e como todas as pessoas sabiam as épocas do ano em que eles iriam viajar, então ladrões, assaltantes, muitas pessoas ficavam nessa estrada, e as pessoas que viajavam em caravanas menores, elas corriam esse perigo de serem assaltadas e serem tomados os seus bens e até mesmo morrerem no caminho quando elas vão adorar o Senhor. Então o Salmo 121 ele mostra essa dependência do povo de Deus, aguardando, dependendo apenas e exclusivamente do Senhor, para que possa guardar suas vidas. Já o Salmo 122, que é o Salmo da nossa meditação, ele fala do sentimento de alegria, o prazer, o desejo que o povo de Deus ele tem em estar com o Senhor e estar com o povo de Deus para adorar ao santo nome do Senhor. Nós meditamos na semana passada, no Salmo número 84, que é outro salmo também que nós cantamos, que também fala a respeito da adoração. Só que no Salmo 122, o sentimento aqui é mais aprofundado, ele fala clara e diretamente a respeito da alegria que ele sente, simplesmente ao ser feito menção para ele de que está chegando perto o momento da adoração. Davi, que escreveu esse salmo, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Veja que a alegria em adorar a Deus, ela começa muito antes do que no momento quando Deus está sendo adorado. É como uma ansiedade aguardando fazer algo muito desejado. Veja, o salmista, ele quer demonstrar aqui o sentimento, o desejo dele, e que faz com que ele até mesmo se prepare com muita antecedência. Isso faz referência aqui também ao quarto mandamento, quando é dito na lei do Senhor que nós devemos nos lembrar do dia de sábado para o santificar. Ou seja, a guarda do dia do Senhor, ela começa muito antes do momento específico em que o dia chegou, o momento chegou de adorarmos a Deus. Quando ele diz lembra-te, significa que antes do dia chegar, você deve estar preparado para adorar a Deus, para que quando chegue o dia do momento da adoração, você possa estar livre e desimpedido das suas ocupações, para que Deus possa ser adorado durante aquele dia que é santo. Então, o salmista aqui, ele muito mais do que apenas um dia antes ou uma semana antes. Alguns desses que cantavam os salmos, eles tinham que passar semanas, às vezes meses, se preparando para essa caminhada, para esse caminho que eles iriam seguir, para adorar a Deus. E percebam, irmãos, que Deus ele precisa ser muito importante para nós,
para que eu e você, a gente esteja disposto a realmente a gente dedicar não apenas um momento para adorar Ele num dia na semana, mas para que o nosso coração possa estar preparado, para que quando chegue o momento da adoração, eu e você, a gente possa dar o nosso melhor. Veja que a palavra de Deus, ela exige algo que nenhuma outra religião, ela exige de nós, irmãos, que é a perfeição. A palavra de Deus, ela diz que nós devemos, a cada momento da nossa vida, amar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. Ou seja, é algo que vai fazer com que você nunca esteja vivendo de um jeito para a glória de Deus, que faça com que você fique satisfeito com a forma que você está vivendo. Porque eu e você, a gente nunca vai conseguir aqui nessa existência que nós temos sermos perfeitos. Mas veja, não é que Deus ele pregou uma peça em nós e disse, olha, eu vou ordenar vocês que vocês façam algo que vocês não têm capacidade de fazer, para que vocês sempre se sintam mal. Pelo contrário, Deus, quando Ele criou o ser humano, Ele nos criou com essa capacidade de adorarmos Ele de modo pleno e completo. Só que nós, em nosso pai Adão, nós escolhemos seguir o mesmo caminho que nós muitas vezes temos escolhido seguir ainda hoje, que é o caminho não de não buscar alegria, mas de buscarmos alegria em outras coisas. Perceba que todo ser humano ele consegue sentir esse tipo de alegria aqui, essa alegria antecipada, essa alegria que ao fazer menção de algo, ele vai se sentir feliz. Veja, talvez a gente pudesse mudar aqui, outras pessoas iam dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos assistir o Paysandu jogar, ou alegrei-me quando me disseram, vamos fazer uma determinada refeição, uma comida que você goste muito, ou alegrei-me quando me disseram qualquer coisa nesse mundo. Sempre qualquer ser humano, ele adora algo, ou ele ama uma coisa, ao ponto de que só a menção daquilo faz com que ele se sinta feliz. A grande questão então que vai diferenciar os seres humanos é o que é que tem preenchido o nosso coração de alegria. Se de fato Deus é aquele em quem nós encontramos a fonte da nossa vida, ou se qualquer outra coisa que não é Deus, seja se a criatura, se a criação, elas conseguem nos satisfazer completamente. Percebam que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, a nossa vida ela só faz sentido real quando nós estamos diante do Senhor, refletindo a sua glória. Mas em Romanos 1 vai falar que a consequência, a decadência do estado em que nós nos encontramos de pecado é justamente que nós muitas vezes vamos estar satisfeitos ao refletirmos a glória de outras coisas que não a glória de Deus. A Bíblia fala que o homem ele preferiu adorar a criatura ao invés de adorar o Criador. E o seu coração tem sido preenchido por essa alegria muitas vezes, adorando outras coisas que não Deus. Mas perceba que nada vai conseguir trazer essa alegria para o coração de ninguém, que Deus ele pode trazer ao coração do cristão. Veja que ele diz que a alegria dele é em se dirigir à casa do Senhor. E o que é que significa isso, a casa do Senhor? Veja, se foi de fato Davi, como a Bíblia diz que foi ele quem escreveu, então não pode ser um templo que já havia sido construído lá em Jerusalém, porque de fato o templo em Jerusalém só foi construído pelo filho de Davi, Salomão. Então aqui não era a casa especificamente, o templo construído para adoração a Deus, mas antes disso Deus ele tinha mandado que Moisés construísse um tabernáculo, e o tabernáculo ele ficava circulando, ele caminhava junto com o povo, ele peregrinava junto com o povo, até que Davi ele conseguisse entender. Deus ele já havia falado desde o livro de Gênesis que quando ele chegasse na terra prometida, Deus ia apontar um local onde seria de fato o local da adoração. E Deus, através de muitos eventos bíblicos, ele foi mostrando que Jerusalém era o local onde ele deveria ser adorado. Jerusalém, irmãos, é a mesma região onde Abraão ele sacrificou o seu filho, onde Deus tinha apontado para que Abraão ele sacrificasse o seu filho Isaque, que depois Deus ele conseguiu um substituto para que Isaque não precisasse ser sacrificado. Da mesma forma, Jerusalém é o mesmo local, o monte, onde quando Davi ele desobedeceu ao Senhor e todo o povo estava padecendo por conta da desobediência de Davi, foi o local onde Deus apontou também para que onde ele fizesse o sacrifício, para que Deus ele cessasse a praga que ele tinha lançado sobre o seu povo. Então Deus ele foi direcionando Davi, para que Davi entendesse qual era o local da adoração a Deus. Davi, inclusive, foi uma das pessoas mais responsáveis, embora ele não tenha construído o templo. Se a gente for ler o livro de Crônicas, principalmente o livro de Segunda Crônicas, ele vai falar, o final do livro é quase todo, Davi, ele preparando tudo para que quando o seu filho assumisse o trono, ele pudesse ter todo o material necessário para construir o templo ao Senhor. Ou seja, então Davi provavelmente ou escreveu esse salmo fazendo menção do tabernáculo que já estava em Jerusalém, onde Deus era adorado,
ou possivelmente também ele estava antecipando, ele já estava falando, esse salmo já era para que o seu filho fosse direcionado a construir um templo exatamente no local onde Deus tinha apontado para que fosse construído, que é em Jerusalém. Então vejam, irmãos, ele diz que a casa do Senhor, ou seja, o local onde o povo de Deus está reunido para adorá-lo. Não importa se era o templo, não importa se era o tabernáculo, não importa se fosse apenas um altar, como era no tempo dos patriarcas, mas a grande questão, irmãos, é que o nosso coração deve se preencher quando Deus ele é adorado. O que dá sentido à nossa vida, o que deveria ser o nosso respirar, deveria ser justamente à medida que nós adoramos ao Senhor, a nossa vida pudesse se encher dessa alegria e desejar mais ainda essa alegria que é adorar a Deus, que é uma alegria que não pode ser encontrada em nenhuma outra coisa nesse mundo, absolutamente em tudo, irmãos, até mesmo as coisas boas que Deus fez aqui nesse mundo e que Deus permite que nós usemos aqui, todas elas são limitadas, todas elas não conseguem preencher o nosso coração em todos os momentos com a alegria que só Deus pode nos dar. Veja, todas as coisas que Deus criou foi para transmitir um pouco da alegria que Ele mesmo coloca em nossos corações quando nós o adoramos. Ele diz, alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o versículo 2 diz, pararam nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. E imagina aqui, irmãos, esses homens, essas pessoas que estavam caminhando para Jerusalém, que passaram vários dias, semanas, muito tempo, viajando, se dirigindo a essa cidade que Deus tinha estabelecido como local da sua adoração, e tantas coisas que eles passaram nesse trajeto, e o sol escaldante, e tantas outras dificuldades climáticas, e a geografia toda complicada para que eles pudessem chegar em Jerusalém, e então eles finalmente visualizam a porta daquele local, eles visualizam a porta da cidade. Veja, então eles dizem aqui no versículo 2, pararam nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Veja o alívio, veja a alegria que ele sentiu quando ele ouviu dizer, quando fizeram menção de que Deus ia ser adorado, que está chegando perto do momento de adorar a Deus. Agora ela é muito mais intensificada à medida que ele está se aproximando desse momento único em sua vida, que é adorar a Deus. Ele então olha para as portas de Jerusalém e diz, que coisa maravilhosa. Sendo que se tem uma coisa a respeito de Jerusalém, irmãos, é que as portas eram uma das partes mais feias da cidade. Mas veja que o prazer e a alegria é tão grande em você ter chegado ali, que não é simplesmente aquilo que você está vendo, mas é aquilo que é representado por aquilo que você está vendo, que alegra, que preenche o seu coração por completo. E veja que na verdade isso aqui que o salmista está dizendo, nada mais é do que aquilo que o próprio Deus fala. Porque se nós pudermos voltar alguns salmos, irmãos, na palavra de Deus, nós pudermos voltar para o salmo número 87, peço para que os irmãos abram a palavra de Deus. É um salmo que também vai falar a respeito de Jerusalém, e vejam o que é dito aqui, como se fosse falando a respeito do próprio Deus, como Deus se sente em relação a Jerusalém. No Salmo 122 a gente vê como o salmista se sente, mas aqui no Salmo 87 fala como Deus se sente a respeito de Jerusalém. E o versículo 87, o capítulo 87 dos Salmos, ele fala, fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas tem dito de ti, ó cidade de Deus. Sião era outro nome pelo qual era chamada a cidade de Jerusalém, porque justamente um dos montes que eram edificados ali era justamente o monte de Sião. Então veja, Deus ele fala no Salmo 87 que o Senhor ama as portas de Jerusalém mais do que qualquer outra habitação de Israel. E aqui então o salmista, veja que ele foi contagiado pelo sentimento que o próprio Deus sente. Ele olha também para as portas de Jerusalém e o seu coração se preenche de alegria. Irmãos, veja que isso é muito profundo, porque é exatamente esse que é o objetivo da adoração a Deus. Se a gente parar para pensar desde o início, a gente volta lá para Gênesis, no Jardim do Éden, a tentação de Satanás que ele fez para Adão e Eva foi, vocês comem o fruto, e quando vocês comerem o fruto, vocês vão se tornar iguais a Deus. Deus ele tem medo de vocês. Deus ele não quer que vocês sejam iguais a Ele. Sendo que na verdade essa é a maior mentira que Satanás já contou. Tanto que se a gente comesse o fruto, a gente ia ser igual a Deus no sentido completo. Como também que Deus não quer que nós sejamos como Ele é, pelo contrário. A palavra de Deus a todo instante, Deus ele vai dizer, sede santo, porque eu sou santo. Que nós devemos ser santo como Deus é santo. E perceba que quando nós adoramos a Deus, irmãos, o que acontece é exatamente isso que acontece aqui com o salmista. Os sentimentos de Deus, eles se transformam em nossos sentimentos.
Veja que a forma que Deus olha para Jerusalém se tornou a forma que o salmista ele olha para Jerusalém. Porque quando nós adoramos a Deus, irmãos, nós vamos nos tornando a semelhança daquilo que nós adoramos. E isso acontece com todas as pessoas. A Bíblia fala isso desde o início. Se nós olharmos também para o livro de Êxodo, a gente vê que o povo de Deus, eles vão adorar um bezerro de ouro. Então, à medida que eles adoram um bezerro, a primeira vez que aparece na Bíblia, Deus chamando o seu povo de um povo de dura serviço. Que o que é isso? É justamente uma pessoa que tem um pescoço duro. Ou seja, o que Moisés, o que Deus está dizendo ali é que o povo está se tornando a semelhança daquilo que eles estão adorando. Eles estão adorando um animal e eles estão se tornando iguais a um animal. Exatamente isso que é falado também no Salmo 115, que semelhantes a eles se tornem aqueles que o adoram. Que quem adora os falsos deuses, que quem adora os ídolos desse mundo, vai se tornar a semelhança deles. Uma pessoa, irmãos, que ela considera o dinheiro a coisa mais importante desse mundo, a vida dela vai se tornar tão sem sentido quanto é o próprio dinheiro em si mesmo. Veja que o dinheiro ele só possui algum valor se alguém valorizar ele e aceitar ele para conseguir algo em troca daquilo. Mas o dinheiro em si ele não tem valor nenhum. É exatamente assim que se torna a vida de uma pessoa que endeusa o dinheiro. Uma pessoa que ela endeusa o prazer sexual, ou seja, qualquer outro tipo de prazer na vida, ela vai se tornar tão vazia quanto aquele prazer ele é em si mesmo, que não pode preencher completamente uma pessoa. Qualquer coisa, mesmo as coisas boas que Deus colocou na criação, irmãos, se nós endeusarmos elas vão transformar a nossa vida. Você só consegue pensar naquilo, você não consegue mais viver a sua vida do modo pleno que Deus criou você para viver e experimentar todas as coisas que Ele criou. Você apenas vai conseguir experimentar aquilo que você adora. E a sua vida vai se tornando cada vez mais vazia e sem sentido, a semelhança daquilo que você tem adorado. Mas quando nós adoramos a Deus, a nossa vida ela é preenchida de significado, que não tem nem como nós descrevermos, porque nós somos tomados do próprio Deus. Veja, os sentimentos que nós sentimos são os sentimentos do próprio Deus. Como nós vemos aqui no Salmo 122, o salmista ele olha para Jerusalém, ou seja, ele olha para aquilo que no Antigo Testamento representava a igreja do Senhor, e ele sente amor por ela. É por isso, irmãos, que a maioria das pessoas que se dizem cristãos hoje, elas têm um pouco de Cristo em suas vidas, porque a forma que elas olham para a igreja do Senhor é completamente contrária à forma que o próprio Cristo ele olha para a sua igreja. Veja, quando Cristo ele olha para a sua igreja, irmãos, ele não olha alguém que está dando todos os motivos para ele, para que ele possa odiá-la, então ele vai odiá-la, ele vai virar as costas para ela. Pelo contrário, Cristo olhou para a sua igreja e viu todos os seus defeitos, todas as suas falhas, e o que ele fez foi entregar a sua vida por ela. Foi fazer com que a sua vida transformasse a igreja. Então, se nós encontramos falhas e defeitos na igreja, de fato ela tem muitas falhas e defeitos, nós devemos entregar a nossa vida, assim como Cristo, para que a igreja possa ser transformada e possa ser aperfeiçoada. É assim, irmãos, se nós olharmos em um Cântico dos Cânticos, que é um livro que fala a respeito do amor do marido por uma esposa, mas também que reflete o relacionamento de Cristo com a sua igreja, a gente vai ver que o marido, no livro, ele olha para a sua esposa, ele olha para a sua amada, ou seja, Cristo, ele olha para a igreja, e ele diz, você é perfeita, e em ti não há defeito nenhum. E a igreja não tem defeito, irmãos, porque não existem pecadores dentro dela, pelo contrário, a igreja não tem defeito, porque Cristo ele apagou com o seu sangue os defeitos da sua igreja. E é exatamente isso que a Bíblia fala que nós devemos fazer também lá em 1 João. Diz que o perfeito amor, ele encobre uma multidão de pecados. Veja que as falhas e as fraquezas da igreja do Senhor não devem ser motivo para que nós a abandonemos, ou viremos nossas costas e rejeitemos ela. Sempre foi assim desde o início. Mas Deus ele nunca deixou de amar e de se entregar pela sua igreja. Veja o que o salmista fala a respeito de Jerusalém, da igreja do Senhor. Irmãos, a palavra Jerusalém significa o fundamento da paz, que é exatamente isso que a igreja deve ser no mundo. Veja, ele diz, versículo 3, Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Veja, ele diz aqui, irmãos, que Jerusalém foi construída como uma cidade compacta, ou seja, a forma que ela é, o jeito que ela é exatamente, não foi tudo pensado para ser exatamente daquele jeito que é. O que é uma coisa compacta? Uma coisa compacta é uma coisa que a gente usa muito essa palavra de modo negativo hoje, é como se fosse uma coisa que é pouco espaçosa, uma coisa que tudo está meio bagunçado ali dentro, mas não é essa a ideia. A ideia da palavra compacta mesmo é que
cada espaço que existe ali, ele vai ser ocupado de um modo específico com uma coisa que foi pré-definida e pré-determinada para estar ali naquele local. O que ele está querendo dizer quando ele diz que Jerusalém é uma cidade compacta, é que é uma cidade que foi feita para que o povo daquela cidade eles estejam juntos, e eles possam se amar, e eles possam, nessa comunhão e nessa proximidade, eles possam adorar então a Deus de modo pleno. Veja que ele diz, ela foi construída como uma cidade compacta e todas as outras tribos vão subir para lá. Veja, já é como se fosse um local em que cada espaço já tem uma coisa determinada, mas que ao mesmo tempo vai caber todas as pessoas que vierem de fora para entrar nela, para fazer o quê? Qual é o objetivo dessa igreja, dessa cidade? É para que nós possamos render graças ao nome do Senhor. Veja que a igreja existe, mas Jerusalém é o fundamento da paz, é justamente o instrumento que Deus escolheu, que Deus determinou usar desde o Antigo Testamento, para que fosse o meio pelo qual Deus ele vai trazer salvação a esse mundo. É isso que é dito no Antigo Testamento a respeito dos judeus, né, que se consideravam únicos portadores da salvação, mas a Bíblia fala que eles existiam como luz para os gentios, ou seja, para que os outros povos eles pudessem, ao olhar para Jerusalém, ao olhar para aquele povo do Antigo Testamento, eles pudessem encontrar um Deus diferente daqueles que eles encontravam em sua própria vida. Para que eles pudessem olhar para o povo de Deus, eles reconhecessem que o povo de Deus era um povo que tinha estatutos, mandamentos diferentes, que refletiam um Deus diferente. Porque não tem como, irmãos, uma sociedade ela vai sempre refletir com as suas leis o Deus que ela adora. A nossa sociedade ela reflete com as suas leis os deuses que nós adoramos. Onde a gente pega a vida humana e a gente coloca ela como se fosse menos importante do que a vida dos animais, do que as coisas. Onde a gente pega aquilo que realmente importa e a gente mostra com as nossas próprias leis que não tem valor nenhum. Porque se a gente matar uma pessoa, irmãos, a gente não é preso. Hoje, praticamente, é só você se entregar na delegacia. Mas se você cometer um crime ambiental, é inafiançável. Então veja que a nossa sociedade ela reflete os valores dos deuses que ela adora. O povo de Deus, os judeus, o Israel de Deus no Antigo Testamento, os seus mandamentos refletiam o desejo de serem perfeitos, assim como era perfeito o Deus que eles adoravam. E Deus ele fala isso de modo claro no Deuteronômio. Ele diz que os mandamentos do Senhor eles servem para refletir a glória dele, de um modo que as outras sociedades elas não tinham mandamentos iguais aos mandamentos do Senhor. E até os mandamentos que aparentemente eram iguais, o fundamento era completamente diferente. Veja, então, a nossa vida, irmãos, deve refletir a glória do Senhor. E nossa igreja, nós como igreja do Senhor, devemos ser um local que é atraente. Não atraente porque a gente vai fazer de tudo para que as pessoas queiram estar aqui. Mas é atraente justamente pela diferença. É atraente justamente porque as pessoas vão encontrar na igreja verdadeiramente bíblica aquilo que elas não encontram em nenhum outro local. Elas não vão encontrar uma taxa de pecados, irmãos, igual são praticados em outras religiões. Elas não devem encontrar em nós, irmãos, uma paixão e um apego ao pecado. Eles não devem encontrar em nós uma vida que é completamente caracterizada pela impiedade, mas pelo contrário, eles devem encontrar em nós, irmãos, uma vida marcada pelo arrependimento, uma vida marcada que não somos melhores do que ninguém, e talvez nós somos até mais pecadores do que qualquer outra pessoa, irmãos, que não conhece ao Senhor. Porque se nós conhecemos ao Senhor, nós deveríamos ser muito mais puros e muito mais santos do que realmente somos hoje. Mas que a nossa esperança não está naquilo que nós fazemos. A nossa segurança de salvação não é em olharmos para nós e estarmos satisfeitos com aquilo que nós somos, mas é justamente aquele que é o Salvador da igreja, aquele que purificou a sua igreja. É aqui Jesus Cristo, irmãos, é a nossa esperança de salvação nessa terra. E é por isso que nós rendemos graças ao nome do Senhor, como é dito aqui. Percebam que todos os mandamentos que Deus nos dá, nós devemos nos agarrar a eles e nós devemos vivenciá-los. Não é como uma busca pela salvação, senão seria impossível que nós fôssemos salvos. Mas como nós sabemos, os 10 mandamentos, eles começam com Deus dizendo para o seu povo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, porque fomos salvos, que a nossa vida agora, que nós queremos que a nossa vida seja completamente diferente. Nós obedecemos ao mandamento do Senhor justamente porque fomos alcançados por essa graça.
porque fomos salvos pelo Senhor. Então agora rendemos graças ao nome do Senhor. E ele então vai falar aqui em Jerusalém, irmãos, versículo 5, lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Ou seja, é através de Jerusalém, é a partir de Jerusalém que Deus ele vai reinar sobre todo o mundo. Era assim no Antigo Testamento e é assim também no Novo Testamento. Não em Jerusalém a cidade, irmãos, lá no Oriente Médio, mas através da sua igreja, da igreja do Senhor. Veja, a igreja ela deveria ser a consciência do mundo. A igreja ela deveria viver de tal forma que mostrasse para o mundo à sua volta que Deus é uma realidade, que Deus ele existe, é real, que ele vai julgar o mundo. E a forma santa, irmãos, que a igreja do Senhor deve buscar viver, deve transmitir essa mensagem para as pessoas que estão à volta. As pessoas deveriam olhar e serem levadas a pensar, refletir em coisas que normalmente elas não querem refletir a respeito de suas vidas. Veja, as pessoas deveriam ser confrontadas pela nossa forma de viver e de pensar, a ponto de fazer com que elas refletissem sobre aquilo que elas têm vivido, a forma que elas têm vivido, aquilo que elas têm usado para fundamentar a vida delas. Se é que elas têm usado algo para fundamentar a vida delas, ou se simplesmente estão vivendo à toa nesse mundo, como se não houvesse amanhã. Veja, ele diz lá, a partir de Jerusalém, a partir da igreja do Senhor, Deus ele vai falar com o mundo todo à sua volta. E é por isso que ele termina o Salmo dizendo, irmão, no versículo 6, orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Veja que tudo o que ele vai falar agora no restante do Salmo, irmãos, é fazendo referência à igreja do Senhor, pedindo pela igreja. Ele diz no versículo 6, para que a gente possa orar pela paz de Jerusalém. E é interessante porque é um jogo de palavras aqui que ele usa, porque como eu disse para você, Jerusalém significa o fundamento da paz. Então a gente deve orar pela paz do fundamento da paz. Ou seja, a gente deve querer que aquilo que nos abençoa seja abençoado. A gente deve querer que a igreja do Senhor esteja bem. A gente deve querer que aquela instituição que foi separada por Deus para transmitir a mensagem do Evangelho esteja bem, para que eu e você a gente possa ouvir de modo claro e audível a mensagem da parte de Deus, e a gente possa ser abençoado pelo Senhor através da igreja dele. Ele diz, reine em paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Veja, ele está clamando, ele está pedindo, ele está desejando que a igreja ela viva em paz, que os irmãos eles possam se amar verdadeiramente, que o povo de Deus eles possam viver exatamente da forma que Deus criou para que eles vivessem em paz, em unidade de espírito. Essa palavra compacta que a gente leu também pode ser traduzida dessa forma, como uma unidade. E aqui ele diz então que deve reinar paz dentro dos muros de Jerusalém. E a palavra paz para os judeus não significa simplesmente ausência de guerra, mas significa uma integridade, significa que a vida toda ela faz sentido, que todas as coisas elas estão ocupando o seu devido lugar. Ou seja, a forma que nós vivemos, irmãos, como igreja do Senhor, deve ser uma vida que faz sentido ser vivida. Deve ser uma vida completamente fundamentada na palavra de Deus. A gente só vai conseguir encontrar essa integridade, que é o que a paz de Jerusalém ela quer dizer, quando eu e você realmente estivermos fundamentando toda a nossa vida na palavra de Deus. Porque veja, se o fundamento da nossa obediência é a gratidão a Deus, eu e você a gente não vai poder escolher alguns mandamentos para guardarmos, e outros mandamentos a gente não se importa em estar nos quebrando. Veja, se é a gratidão a Deus que nos move a obedecê-lo, então a gente não pode olhar para a lei do Senhor e fazer apenas aquilo que a gente concorda, nisso aqui Deus está certo. Pelo contrário, nós vamos nos curvar completamente diante dele. A nossa vida a gente entrega agora completamente ao Senhor, porque a única coisa que faz sentido nós fazermos. A nossa vida estava perdida e foi salva por esse Deus. Agora então nós vamos viver para que não apenas nós, mas as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que estão na igreja do Senhor, elas possam desfrutar dessa paz que o Senhor colocou em nossos corações. Ele diz então que ele ora dessa forma, que ele pede por Jerusalém, é por amor dos meus irmãos e amigos. Ele pede, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. E percebam que é uma coisa interessante a respeito de todo o Salmo, porque ele não faz nenhuma menção direta a Deus. Todas as menções que ele faz a Deus é a casa de Deus, é o povo de Deus, é a cidade de Deus. Porque a gente não tem como amar a Deus verdadeiramente se a gente não ama o povo de Deus. A gente não tem como amar a Deus verdadeiramente se a gente não ama a igreja do Senhor. Veja, a gente não pode chegar para uma pessoa e dizer, eu gosto muito de você, mas eu odeio a sua esposa. Eu gosto muito de você, mas eu odeio o seu marido. Você não vai conseguir agradar ninguém falando dessa forma. Pelo contrário, se você ama de verdade o marido,
Por mais que você possa olhar para a esposa e ver alguns defeitos, algumas falhas, por amor ao marido, você vai amar também a esposa. Da mesma forma, irmãos, nós devemos olhar para a igreja do Senhor e nós devemos amá-la. João Calvino ele dizia que não há ninguém que Deus seja pai, que a igreja não é mãe. Ou seja, a igreja, irmãos, é a forma que Deus instituiu nesse mundo para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus. A palavra de Deus nos diz que nós não podemos amar a Deus que nós não vemos se a gente não ama o nosso irmão que a gente vê. Ou seja, é só um amor mentiroso. A gente está dizendo, eu amo a Deus, mas se esse amor não puder ser visto pelo amor que nós temos pela igreja do Senhor, então esse amor é um amor falso, é um amor mentiroso. Mas percebam que, como nós temos meditado na carta aos Efésios, a gente tem visto que Jesus Cristo, ele morreu justamente para transformar esse nosso falso amor por Deus, essa nossa aparência do amor por Deus, em um amor verdadeiro por Deus. Ele morreu para que nós pudéssemos andar como um só, unidos com a igreja do Senhor, e a gente pudesse amar uns aos outros, apesar dos nossos desejos pecaminosos de não fazermos isso. O Senhor é poderoso, através do seu Santo Espírito, para transformar o nosso coração. E o Evangelho é o fundamento da nossa paz, que é transmitido pela igreja do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Vamos então cantar mais uma vez o Salmo 122.